Então, nós estamos aqui com o VS Code aberto na nossa aplicação. Vamos subir aqui o nosso servidor, Yarn, Dev. Opa. Maravilha, o servidor rodando. Eu vou abrir aqui o Insomnia. Boa noite, Diego. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui que o que nós vamos usar no Insomnia, a gente vai listar aqui todos os usuários com base na nossa aplicação. Então, voltando aqui, na nossa aplicação, só recapitulando, tá, pessoal, rapidamente, só a base da aplicação, nós temos aqui um vetor com 3 nomes. E na aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês como depurar essa aplicação. Então, basicamente, a gente vai depurar essa parte do cadastramento aqui. Mas como o servidor está em aberto, eu aqui no Insomnia, eu consigo executar aqui essa requisição que nós criamos para listar todos os usuários. Então, a gente seleciona aqui a requisição, clica em Send, ele mostra lá os nossos 3 usuários. Né? E nós temos aqui também uma requisição do tipo POST, em que a gente consegue incluir um novo usuário. Então, por exemplo, eu vou incluir o usuário Matheus aqui. Eu clico, está lá o Matheus, ele foi inserido. Né? Aí eu voltando aqui para o nosso código, simular uma alteração, se a gente salva aqui, a gente volta para o Insomnia, eu vou listar os usuários, a gente volta a estaca 0. Estão lá os 3 usuários listados. Né? Maravilha. Então agora eu vou para a nossa documentação, né, o material que vai ser disponibilizado para vocês, em que a gente vai apresentar o seguinte. A gente vai apresentar como aplicar uma depuração, ou um debug, né, utilizando o VS Code. Então, o debug de um JavaScript normalmente é feito pelos programadores usando o quê? Console log. Essa aqui é a forma mais simples que a gente tem de utilizar uma depuração. Né? Só que não fica elegante, né? Porque a gente tem que ficar mandando imprimir as variáveis, né? Não é uma coisa assim... não é a melhor alternativa, digamos, embora seja uma alternativa. Né? Bom, mas aí a gente vai buscar uma alternativa que é muito interessante, que é o debug com o VS Code, né? Que é o que a gente vai ver nessa aula. Beleza, a configuração de debug do VS Code é feita pelo 4º item de cima para baixo à esquerda, lá do nosso editor. Então a gente vem aqui, ó, cima para baixo, a gente tem aqui esse símbolozinho aqui do debug, a gente seleciona, ele abre essa parte de executar aqui. Eu vou mostrar para vocês que a gente está seguindo esse nosso esquema aqui, tá? Claro que essa minha versão aqui é um pouquinho diferente, né? Porque eu já gravei isso aqui, eu montei esse material que já tem algum tempo, mas está muito parecido e eu fiz algumas adaptações aqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Quando a gente clica aqui nessa opção, ele já mostra esse menuzinho aqui, ó, que nos permite configurar o nosso debug. Beleza. Para a gente poder fazer a configuração, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa opçãozinha aqui, ó, criar um arquivo launch.json. Então a gente vai dar um cliquezinho aqui. Bom, ele vai apresentar essas opções aqui, você seleciona Node, e aí ele abre para a gente um launch.json. Eu, inclusive, aqui no material, eu coloquei o seguinte, ó, eu coloquei que pode surgir, né, essa opção aqui. Aí você seleciona o JSON. Tá? Beleza, aí ele vai apresentar aqui no nosso explorador esse arquivo, que já está todo configurado. Tá?
Tá com todas essas configurações. Eu clico aqui no explorador, tá? Ele já vem com essas configurações. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? Vamos interromper lá o nosso servidor, vamos dar uma paradinha aqui. E vamos começar a trabalhar em cima da nossa depuração. E a depuração do nosso código está aqui no index, né, .js. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, para a gente poder exemplificar o uso desse debug. A funcionalidade que nós vamos utilizar vai ser a seguinte, a gente vai colocar um breakpoint exatamente após a inserção do nome dentro do nosso vetor. Tá? Então, como a gente ativou aqui o nosso depurador, o que acontece? Dentro do nosso código, a gente vai mostrar a depuração da inserção desse elemento lá dentro do nosso vetor. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vamos definir aquilo que a gente chama de breakpoint, tá? Eu coloquei aqui, ó. A gente vai definir aqui, no caso, o breakpoint, tá? A gente clica aqui. Então, significa o seguinte, nesse momento, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse momento? Quando a gente inserir o elemento dentro do vetor, o nosso programa ele para exatamente nessa posição, nesse que a gente chama de ponto de interrupção, né? Que é o breakpoint, né? Em inglês breakpoint. Tá? Beleza, então a gente vai fazer isso. Bom, só que isso aqui na verdade é o quê? É uma API, é um back-end. Então, para a gente poder executar isso aqui, a gente tem que executar por onde? Pelo Insomnia. Né? Então, a gente tem aqui o Insomnia. Então, vocês observem que o breakpoint nós definimos dentro do método post, né? Quer dizer, na parte de cadastramento. Então, se eu vier aqui e fizer uma listagem de usuários, ele vai listar normalmente, são esses 3 elementos aqui. Só que agora eu já vou cadastrar. Observem que eu não executei o servidor. Por quê? Porque eu estou em modo de debug, depuração. Então, eu vou clicar aqui, para ele poder inserir o Matheus. Aí vocês observem o seguinte, ó. Desculpe. Eu esqueci aqui de iniciar o depurador, né? Agora sim. Eu iniciei o depurador, ele já bota uma barra vermelha aqui embaixo, né? Indicando que já estou em módulo depuração. Ele já abre, inclusive, a console de depuração aqui, né? Beleza, agora sim. Agora eu venho aqui e faço a inserção. Observem que automaticamente o meu VS Code ele já me indicou, opa, que houve um procedimento, né? Houve aqui a execução do método post. Então, o que acontece? Essa barra, uma barra meio verde, né, que aparece aqui, ela indica o quê? Indica que o nosso programa parou nesse ponto. Foi exatamente o breakpoint que nós definimos. Observem que no console de depuração, ele já coloca aqui, ele já apresenta o método post, né, o URL, né, e tal, ele já coloca algumas coisas. Tá? Então, agora eu vou mostrar aqui no material algumas observações que eu coloquei, muito interessantes. Olha, esse aqui é o mesmo esquema, tá vendo, que a gente fez lá. Então, olha, veja pela indicação que a execução está parada naquele ponto que nós mostramos. E que em variáveis, então a gente volta aqui, ó, observem que eu tenho esse ponto aqui, as minhas variáveis. Observem que eu tenho 3 itens, local, closure, global. Então, vamos aos comentários. No item local, podemos observar alguns detalhes das variáveis que utilizamos no nosso código. Por exemplo,
a variável this, que a gente vê aqui, ó. A variável this, que é utilizada por padrão no JavaScript. A variável name, que nós definimos, né? Aqui, ó, dentro da nossa aplicação. Você vê que eu informei o conteúdo lá na API do Matheus, né? Vamos voltar aqui para mostrar para vocês, olha. Aqui a gente informou o name Matheus quando a gente submeteu, né? Então, o que acontece? Essa variável já está com esse conteúdo, né? O nosso programa parou nesse ponto aqui, mas aqui o meu depurador, ele já mostra que eu estou com essa variável já carregada. A variável hack, que contém toda a parte de requisição do Express, a gente vai ver aqui, ó, a variável hack, né? Você pode fazer uma análise em cima. A variável res, que contém a resposta. A gente volta aqui e observa, né, a nossa variável res também. Bom, dentro do closure, que é o segundo item dentro de variáveis, né, eu deixei claro aqui para vocês, né, ó, esse segundo item, né, eu tenho que clicar nessa setinha aqui, desço aqui a barra, né, posso descer isso aqui um pouquinho. Aí ele já mostra aqui para gente as nossas variáveis, olha. Ele já mostra aqui os nossos elementos, ó. Tá? Então vamos lá. Consegue-se ver as variáveis que foram definidas em escopos superiores, que no nosso caso contém a variável users, né? E finalmente em global, que é o terceiro item, conseguimos ver todas as variáveis globais do JavaScript. Então a gente tem aqui em global todas as variáveis utilizadas pelo JavaScript dentro da nossa aplicação. Então a gente vê que o uso do depurador é muito mais eficiente do que a gente usar um console log, porque a gente poderia aqui nesse ponto, eu quero ver o conteúdo de name, por exemplo, né? Ou então eu quero ver o conteúdo de user. Eu poderia usar o console log, como nós já usamos, né, em alguns momentos aqui do curso. Só que agora, conhecendo esse depurador do VS Code, do Visual Studio Code, é muito mais interessante, muito mais elegante a gente trabalhar com ele, né? Então ele, como eu coloquei aqui, ele nos auxilia a depurar uma aplicação. Beleza, só que agora a gente vai ver um outro ponto, olha, vou fazer o seguinte, vamos inserir um outro breakpoint, só que a gente vai colocar aqui antes, ó, nessa posição aqui. Tá? Então agora eu tenho aqui, ele já me forçou aqui em cima do user, mas tudo bem, vamos lá. Depois que a gente insere o novo breakpoint, né, a gente vai ver lá a gente observa o painel lá em cima, que vai indicar para a gente alguns botões. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses botões. Tá? Olha só. Aqui, esses botões aqui, eles nos permitem seguir com a aplicação até o final, saltar entre os breakpoints, né? Reiniciar a aplicação, que é o que a gente vai fazer, ou então encerrar, interromper o nosso debugador. Tá? Então, a gente vai agora reiniciar. A gente já reiniciou aqui. Deixa eu tentar voltar aqui, mas realmente ele não quer voltar nessa posição, mas tudo bem. Vamos lá, uma vez que eu fiz, né, essa parada, né, o que a gente vai fazer agora? A gente, novamente, né, uma vez que eu fiz o restart aqui, o meu aplicativo ainda está rodando, né, ainda estou em execução, então o que eu vou fazer? Eu vou novamente lá no Insomnia,
E a gente vai observar o seguinte, que eu vou fazer novamente aqui um send. O que acontece? Agora, nós definimos 2 breakpoints. Então, agora a gente definiu um breakpoint antes da inserção, né, dentro do nosso vetor, e uma após. Então, deixa eu ver aqui meus comentários. Ó, o usuário Rubens, de acordo com o exemplo, já aparece na variável users, figura acima que a gente colocou. E a aplicação salta até o próximo breakpoint, né? E a gente pressionando o continue, a aplicação é finalizada. Então vamos voltar aqui, vamos fazer esse teste. Então a gente tem aqui, ó, nosso cenário, a gente tem a nossa variável. Como a gente já definiu, a gente já pegou a variável lá na requisição, né? Eu já estou aqui com o Rubens. Aqui no Clojure eu posso verificar aqui, ó, os nossos conteúdos, né? O Rubens, a Eliette e a Marina. E agora, o que a gente vai fazer? Quando eu saltar para o próximo breakpoint, o que vai acontecer? Ele vai inserir o Matheus, que está na minha variável aqui, para dentro do meu vetor. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Tá? Então, para a gente avançar para o próximo breakpoint, a gente ou pressiona o F10 ou então clica em cima desse contornar aqui, né, que seria para o próximo. Tá? Olha, observem que agora ele já inseriu um outro elemento aqui dentro do vetor. Né? Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Bem interessante aqui o uso desse depurador, né? Então agora, se a gente clicar aqui em continuar, ele simplesmente vai seguir em frente com a aplicação. Tá? E ele foi até o final, né? Eu não defini nenhum outro breakpoint, né? Mas independente disso, ele já foi para a conclusão da aplicação. Bem legal, né? Então, só até aqui a gente já vê que ele já apresentou assim muito recurso que de fato a gente já não tem mais necessidade de usar alguma outra alternativa, como o console log, né, que a gente vinha fazendo. Mas vamos continuar. Agora a gente vai mostrar mais um recursozinho aqui, que a gente pode utilizar, que é a questão das variáveis que a gente pode adicionar para efeito de monitoramento. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, olha, aqui nesse material que eu construí inicialmente, o termo utilizado pelo VS Code era monitoramento. Já nessa versão nova, ele chama aqui de inspeção. Então, aqui em inspeção, né, eu vou adicionar aqui uma variável. Eu quero que ele monitore, digamos, ou inspecione a variável users, que é o nosso vetor. Tá? Beleza, eu coloquei users. Ok. Ele já mostra aqui, ó, que esse users não está disponível, né? Eu acabei de digitá-lo, né? Então agora, se a gente for lá no Insomnia e mandar criar um outro usuário, o que a gente vai ver? A gente vai ver que ele já vai inspecionar, né, ou monitorar essa variável a partir desse ponto que nós definimos. Tá? Então a gente volta aqui, definimos aqui o user, vamos lá no Insomnia, a gente vai inserir aqui, vamos inserir um outro Matheus, a gente volta aqui. Agora vocês observem aqui, olha, que ele já mostra para a gente a variável que a gente definiu para que ele monitore. Ok? Maravilha, pessoal.
Então, eu coloquei essa observação final aqui, olha, que para você poder encerrar o processo de depuração, você simplesmente vem aqui, clica nesse botãozinho meio laranja, né, que você tem aqui, né? E ele sai desse modo. Ok? Aí eu volto aqui, prossigo e encerro a depuração e prossigo com o meu desenvolvimento aqui normal, tá? E a qualquer momento eu posso voltar para essa depuração. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, olha, que com o debug do VS Code ou o depurador do VS Code, a gente pode dar um tchau para o nosso console log, quando a gente quiser fazer a depuração de um JavaScript, tá? Então eu queria mostrar para vocês esse recurso, que na verdade é um recurso do VS Code, que nos permite depurar, assim, com muita facilidade, com muita transparência, com muita legibilidade e principalmente com muita produtividade, né? A depuração de um código, que é às vezes tão importante, né? Quando a gente tem um determinado problema na nossa aplicação e a gente não consegue identificar esse problema, né? Nada melhor do que seguir um depurador para poder resolver esse problema. Tá ok, pessoal?